Chegou a hora da nossa reportagem especial. O que você vai ver agora é o retrato de uma indústria criminosa e cruel, a indústria do aborto. Durante 15 meses, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigou uma rede de médicos, policiais, militares, que faturava até 2 milhões de reais por mês às custas do sofrimento de milhares de mulheres. É o que mostram os repórteres Tíndaro Menezes e Carlos Gilanoy. Ô senhor, se o senhor não abrir, eu vou ter que arrombar. Rio de Janeiro, terça-feira passada. Quase 500 policiais fazem a maior operação já realizada no país contra clínicas clandestinas de aborto. No cofre de um dos médicos acusados, o doutor Aloísio Soares Guimarães, de 88 anos, uma surpresa. Aqui tá o dinheiro. Aqui, ó. Quanto tem aqui esse valor? Não sei. Tudo nota de $100. Os policiais contaram $190 mil, cerca de R$500 mil, e extratos de uma conta na Suíça, com mais R$5 milhões. Você já respondeu por crime de aborto, não? Já, mas não deu nada, não deu. Eu sou ginecologista, chega uma mulher perdendo sangue lá, eu tenho que atender. Aloísio é um dos 10 médicos que tiveram prisão preventiva decretada por participação num esquema milionário, a máfia do aborto. Ao todo, foram 75 denunciados no Rio, em São Paulo e no Espírito Santo. 118 mandados de busca e apreensão. No apartamento de Aloísio, no Leblon, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, os policiais encontraram máquinas de sucção que eram usadas para interromper a gravidez. Doutor Aloísio, que vem saindo preso, tem várias passagens na polícia. A primeira delas em 1962, há mais de 50 anos. Segundo a investigação, doutor Aloísio era o chefe do núcleo da quadrilha em Copacabana. Doutor Aloísio, o que o senhor tem a dizer sobre essa situação? Há quanto tempo o senhor vinha realizando o aborto, doutor? Aloísio já respondeu a 5 processos, nunca foi condenado. Mas agora a polícia e o Ministério Público dizem ter reunido provas contundentes do envolvimento dele e dos demais acusados. Nesta conversa gravada com autorização da Justiça, o médico revela ao neto quanto ganhava com os abortos e que pagava propina a policiais. Eu acho que no máximo 20 mil eu dou. Entendi. Com 20 mil é nada. Em 2 dias você já matou? 2 dias, menos de 2 dias. É muita fortuna que eu ganho. Tem que pensar assim, né, vô? Em maio eu ganhei 300 mil. Em 1 ano e 3 meses de investigação, os policiais descobriram que os acusados montaram uma organização criminosa formada por 7 núcleos. Cada núcleo operava em uma região da cidade e tinha médicos, auxiliares de enfermagem, atendentes, motoristas, seguranças e agenciadores. A investigação mostrou que uma das médicas acusadas chegava a fazer 50 abortos por dia. A engrenagem não parava. Quando uma clínica era fechada, seguranças encaminhavam pacientes para outros endereços. Está fechado ali, mano. O mesmo pessoal daqui, só está em outro lugar. Tá, mas é seguro, cara? O mesmo pessoal, o que acontece? Está fechado já vai fazer 2 anos. A gente está monta num lugar hoje, amanhã monta em outro lugar, porque sabe que não quer. O negócio está difícil. Esses núcleos, longe de serem concorrentes, eles eram complementares e atuavam no sistema de parceria. Na medida em que um núcleo, quando era desmantelado pela polícia, seus integrantes remanescentes, eles repassavam as gestantes que os procuravam para as outras clínicas de aborto em funcionamento mediante o pagamento de comissões.
O aborto no Brasil se transformou em uma indústria. São mais de 850 mil casos por ano, como o de Jandira Cruz, de 27 anos, que acabou morta em agosto. Ela estava grávida de 4 meses. Rosimere Aparecida Ferreira é uma das responsáveis pela clínica de Campo Grande, Zona Oeste Carioca, onde um falso médico fez o aborto em Jandira. Nesta gravação, Rosimere, que já havia sido presa pelo envolvimento em outros abortos, debocha da justiça e diz que pagou para ser solta. Só fica na cadeia quem é entendeu? Quem tem dinheiro não fica na cadeia, não. Eu paguei para me sair. Rosimere também admite que realizava os abortos. Eu estava presa mesmo, sabe por quê? Porque eu faço aborto. A polícia fez um cerco aos criminosos presos esta semana. Foram mais de 102 mil ligações monitoradas e 500 horas de gravações. Nesta outra conversa, 2 agenciadoras negociam o aborto. A mulher está com mais de 3 meses de gravidez. Eu tinha uma menina, ela tá com 5, precisava para ontem. Eu queria saber quanto tá. 3,5, Dri. Vou botar 4 então, pelo menos ganho 500 cada um. Tu pede 4,500, se ela chiar, aí fecha com 4. Quanto mais avançada a gestação, mais caro o serviço. Aqui, uma jovem de 26 anos, grávida de 6 meses e meio, liga para marcar o aborto. Oi, é a Vanessa que ligou para você mais cedo? Oi, Vanessa. A paciente do Francisco? Da doutora, a menina que falou que tá com 6 meses. Ah, tá. Eu falei com ela me deu o valor de 7.500. 7.500? Já tá com 7 meses. Tô com 26 semanas, é 7 meses? É. A atendente avisa, o pagamento tem que ser em dinheiro. E o dinheiro paga à vista aí na hora? Paga aqui no local na hora. Não pode ser cartão nem cheque, só dinheiro, né? Só dinheiro. O aborto é permitido por lei em casos de risco de morte para a mãe, estupro e quando o feto não tem cérebro. Para o presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, as mulheres que fazem aborto ilegalmente não têm ideia do risco. Tem situações mais graves, de se usar talos de mamona, agulhas de crochê tentando perfurar um feto. Perfura o feto, perfura o útero e cai naquela situação de perfurar o intestino. O risco é inaceitável. Quais são as complicações mais frequentes? São 2 as principais, as mais graves. Hemorragia, quando se pega algum vaso nesse trajeto e a paciente sangra. E a segunda complicação que mata é a infecção. A mulher abriu ali. Vamos segurar a porta ali, Outro flagrante. A dona de uma das clínicas clandestinas é uma policial civil, Sheila da Silva Pires. Você é proprietário da casa? Como assim, colega? Você é policial? Policial, terceira casa pra minha irmã. Sheila. Tudo bem? Tudo bem, Sheila? E você? Olha só, 2 mulheres fazendo aborto na sua casa. Pelo menos 6 mulheres estão na casa. 2 delas são encontradas ainda anestesiadas na cama de Sheila, a policial. Ela, percebendo que o mercado era extremamente lucrativo, ela acabou integrando essa própria quadrilha, essa própria organização criminosa, participando aí do agenciamento e de todas as atividades próprias dessa clínica de aborto. 14 dos 58 presos na operação desta semana são agentes públicos, policiais civis e militares, um bombeiro e um sargento do Exército. Aqui em Guadalupe, na zona norte do Rio, os abortos eram feitos na casa do sargento André Luiz da Silva, que fica nesse condomínio do Exército. Em depoimento, mulheres disseram que eram atendidas em péssimas condições de saúde. Uma delas contou que antes de fazer o aborto, o médico, que estava de chinelos, foi até a cozinha, abriu uma cerveja e começou a beber. Em todas as clínicas foram encontrados medicamentos de uso controlado e anestésicos, muitos com prazo de validade vencido. A polícia suspeita que esses remédios eram desviados de hospitais públicos. Nas clínicas, as seringas e os instrumentos usados nos abortos, como bisturis e pinças, ficavam todos misturados. Aqui aparecem escondidos dentro da máquina de lavar roupas, totalmente sem higiene. Nesta outra conversa, 2 agenciadoras comentam que o médico Carlos Eduardo Souza Pinto, flagrado pela polícia fazendo um aborto, abandonou a paciente no meio da cirurgia.
Ele abriu a barriga da mulher e largou aberta lá, né? Largou, a mulher foi embora. Aí a policial abordou ele. Carlos Eduardo também foi preso esta semana. Ele morava em Cruzeiro, no interior de São Paulo, e vinha para o Rio frequentemente para fazer os abortos. Pô, eu nunca vi. Ele, pra mim, é um médico mesmo de natural. Ele é um açougueiro. Com certeza foi a maior operação contra a prática do crime de aborto. Não há nenhuma dúvida. Isso vai ser feito agora um inquérito para tentar recuperar esses ativos. Os veículos já estão apreendidos, o dinheiro que foi apreendido com eles também, quebra de sigilo bancário, levantamento de contas. Todo esse dinheiro haverá uma tentativa grande de recuperação. A Rosemary, que você viu lá no começo da reportagem, ironizando a justiça, está presa desde o início de setembro. A quadrilha do aborto vai responder ainda por associação criminosa, tráfico de drogas, exercício ilegal da medicina e corrupção ativa e passiva. As pacientes que procuraram essas clínicas também serão responsabilizadas. 37 foram denunciadas pelo Ministério Público. Os médicos envolvidos nesse esquema, eles eram médicos apenas na sua formação, mas não na sua essência. Eles não salvavam vidas, eles não agiam por ideologia, eles queriam apenas o dinheiro.